Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e iremos trabalhar a última videoaula da disciplina de custos logísticos. Estou honrado em tê-los aqui conosco, no curso técnico de logística do módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho, disciplina, para que possamos estudar e pesquisar aspectos ligados às organizações. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês, as videoaulas, o caderno didático, os fóruns e as atividades práticas. Prestem muita atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por todos nós, tutores, colegas e professores, e utilize-os da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço também que em nossas aulas acompanhem no caderno didático os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois é só postar lá nos fóruns de Tira Dúvida que todas as dúvidas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá. Espero poder compartilhar todos esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Muito bem, então vamos iniciar a nossa quarta e última videoaula com os custos de sistema de informação. O importante é que entendamos um pouco melhor sobre o que são os custos relacionados ou quais são os custos relacionados aos sistemas de informação e como esses custos podem ajudar no aumento do resultado obtido com os serviços de logística. Para tanto, vamos abordar os conceitos sobre sistema de informação gerencial de logística, pois a gestão das atividades logísticas tem sido válida a partir da evolução tecnológica, para que as empresas possam obter vantagens competitivas, muitas vezes relacionadas a custo de operação. A tecnologia da informação tem sido uma poderosa aliada dos gestores logísticos, porque tem gerado soluções que reduzem o tempo de obtenção, de tratamento e cruzamento das informações, resultando assim na agilidade e eficácia no processo de tomada de decisão. Essa agilidade e eficácia são obtidas através de investimentos e despesas em softwares e equipamentos de informática utilizados para a gestão do processo logístico. Os sistemas de planejamento de recursos empresariais, chamados sistemas ERP, são fundamentais para a gestão logística e para a cadeia de suprimento. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre esses sistemas, vamos tratar exclusivamente deles a partir de agora. Então olha só, vejamos então o que é um sistema ERP. Esse sistema é um sistema de gestão empresarial que gerencia as informações relativas aos processos operacionais, administrativos e gerenciais das empresas. O objetivo de um sistema ERP é centralizar as informações e gerir seu fluxo durante todo o processo de desenvolvimento da atividade empresarial, integrando todos os setores da organização e possibilitando aos gestores um acesso ágil, eficiente e confiável das informações gerenciais, acabando por dar um suporte à tomada de decisão em todos os níveis do negócio. Construído sob um banco de dados centralizado, o sistema ERP consolida todas as informações e todas as operações de uma empresa em um único sistema, que pode residir em um servidor centralizado e ser distribuído em unidades de hardware autônomas, em rede local ou hospedado remotamente via web. Os sistemas ERP abrangem cada passo da operação, desde compras, provisões, planejamento, manufatura, formação de preços, contas a pagar, contas a receber, processos contábeis, controles de estoque, administração de contratos, processos logísticos, vendas de serviços e de todos os níveis de comércio varejista ou atacado, passando pela gestão eficaz dos relacionamentos com os clientes, relacionamento com os fornecedores, nas relações de pós-venda, análise de resultados e muitos outros fatores que podem ser personalizados e altamente adaptáveis a qualquer empresa, em qualquer segmento, em qualquer ramo de negócio. O uso de um sistema ERP em uma empresa dá aos gestores o controle total, o controle global sobre a empresa, auxiliando na tomada de decisão e fornecendo todas as informações vitais de maneira acessível e clara.
Eu vou tentar detalhar para vocês os objetivos da implantação de um sistema ERP. Os principais objetivos da implantação desse sistema normalmente são questões ligadas à automatização de tarefas manuais, otimização de processo, controle sobre as operações da empresa, disponibilidade imediata de informações seguras, redução de custo, redução dos riscos da atividade empresarial, obtenção de informação e resultado que auxiliem a esses gestores, a esses empresários, a tomada de decisão e permitam uma total visibilidade do desempenho da empresa. Quais então são os benefícios da implantação de um sistema ERP? Aumento na eficiência do uso da capacidade instalada da empresa, blindagem contra fraudes, contra furtos, redução de erros, eliminação do retrabalho, melhor proximidade e conhecimento sobre quem são seus clientes, informação precisa e segura, sincronizada em tempo real com todas as operações da empresa, padronização dos processos em todas as áreas, com integração e uniformidade, redução de despesas administrativas, despesas gerais e de vendas, redução nos custos de estoque, nos custos de materiais, reduz o lead time, ou tempo de ressuprimento da produção e da entrega, diminuição de papel, na impressão de papel, eliminação de erros de sincronização em diferentes sistemas, controle sobre processos de negócio que envolvem diferentes departamentos, segurança da informação através da definição de permissões de acesso, de log e de alteração. Ele facilita também o aprendizado do negócio e a construção de visões comuns entre os departamentos. Favorece o desenvolvimento e implantação e utilização dos chamados SGQ, Sistemas de Gestão da Qualidade, e até mesmo adequação para a norma ISO, norma certificadora ISO. A preparação da empresa para implantar um sistema ERP, que também é muito importante. As empresas fornecedoras desse sistema projetam suas soluções para atender as variantes mais comuns dos processos empresariais, baseados na boa prática ou nas boas práticas de negócio. Contudo, nem sempre a totalidade dessas atividades da empresa é contemplada por esse sistema ERP. Por isso, então, as empresas que desejam implementar um sistema ERP precisam adaptar os seus processos, para que o pacote ERP possa contemplar os processos existentes de forma que esses mesmos processos sejam aprimorados e tornados mais eficientes pelo uso desse sistema integrado. O importante é que, ao negligenciar o mapeamento dos processos atuais, antes de iniciar a implantação do sistema, é uma das principais razões para o fracasso desse projeto. Portanto, é crucial que as organizações executem um processo de profunda análise do negócio antes de escolher um fornecedor desse tipo de sistema ERP e do início da implantação do sistema. Essa análise deve delinear todos os processos atuais, possibilitando a seleção de um sistema ERP cujos módulos que vêm padronizados, que são padronizados pelo fabricante, estejam mais bem alinhados com a realidade daquela empresa. No que tange à implantação desse sistema, as empresas de ERP atendem um vasto leque de aplicações e processos empresariais. Para tanto, eles produzem sistemas complexos que geralmente requerem mudanças significativas nos processos da empresa, que acaba por implantar um software dessa envergadura. A implantação de um sistema ERP é realizada normalmente pela empresa fornecedora do sistema. Existem basicamente 3 tipos de serviços que podem ser empregados na implantação, que é o serviço de consultoria, o serviço de customização e o serviço de treinamento. O tempo necessário para essa implementação ou para a implementação de um sistema ERP vai depender do tamanho do negócio, do tamanho da empresa, do número de módulos que a empresa quer implantar, a extensão da customização, das particularidades e da disposição de todos os setores da empresa durante esse processo de implementação. Os sistemas ERP, eles são modulares, de modo que nem todos precisam ser implementados de uma só vez. Não há necessidade de implementá-los de uma só vez. Ele pode ser dividido em várias fases, conforme a demanda da empresa naquele momento.
Devido a essa complexidade do processo de implantação de um sistema ERP, as empresas costumam procurar a ajuda de um fornecedor, né, ou de empresas consultoras, de consultoria terceirizada. No que tange à configuração desse sistema, configurar um sistema ERP é fundamentalmente uma questão de equilibrar a maneira que a sua empresa requer que aquele sistema funcione e o alcance que a flexibilidade do sistema vai permitir. O primeiro passo é decidir quais os módulos serão utilizados, dentre um rol de vários. Em seguida, adaptar o sistema para que ele possa atingir o melhor ajuste possível aos processos da empresa. Ou então desenhar processos eficientes dentro das melhores práticas daquele negócio específico. Muitas vezes conforme já contemplado pelo próprio sistema ERP que é escolhido. Alguns módulos básicos acabam sendo necessários a todas as empresas que implementam esse tipo de sistema corporativo. Outros não são necessários para alguma empresa específica e, portanto, não são habilitados naquele momento. Algumas empresas não adotam um determinado módulo por já utilizarem um sistema próprio para aquela função, que consideram ser suficiente para aquele propósito. De modo geral, um maior número de módulos a ser implantados vai trazer maiores benefícios pela integração da informação, mas também aumenta o investimento e a profundidade da mudança organizacional, das mudanças que vão ocorrer naquela organização. Então, quando as opções de configuração que o sistema ERP permite não são suficientes para atender o que a empresa requer, é necessário contratar um desenvolvedor, um profissional específico, o que aumenta o tempo, o investimento que é requerido pela sua implantação. Por isso, então, é importante buscar uma solução desse sistema ERP que seja mais ampla, mais aderente e personalizável àquela organização. Pela consideração desses fatores, é naturalmente desejável e perfeitamente possível que se obtenha numa implantação feita com qualidade e critério, esse sistema ERP pode atingir esse sincronismo perfeito com todas as atividades da empresa, como se houvesse sido feito sob medida para aquela organização, ou até mesmo superando um sistema desenvolvido especificamente por agregar recursos e possibilidades que ainda não foram exploradas pela empresa até aquele momento. Quanto aos custos de implantação de um sistema ERP, esses custos vão variar conforme o número de licenças, de módulos que serão implantados, com a complexidade da operação das empresas, com a quantidade de horas de desenvolvimento específico, e a quantidade de horas de treinamento dos usuários, das pessoas que vão utilizar aquele sistema. Como são muitos serviços envolvidos nesta implantação, na implantação desse sistema, uma boa empresa de sistema ERP tem bastante flexibilidade de negociar esses valores, é óbvio, os valores cobrados e vários modelos possíveis de implantação. Portanto, o que é importante para as empresas é negociar. No que tange à atualização do sistema ERP, um bom sistema deve ser evolutivo, para que, além de suprir as necessidades presentes de uma empresa, eles estejam sempre atualizados para atender às novas demandas e também o crescimento daquele negócio. O sistema ERP também deve manter-se atualizado com inovações tecnológicas de hardware, sistemas operacionais, alguns outros softwares complementares, novas práticas estabelecidas por aquele negócio, exigências legais. Portanto, esse sistema deve atender às necessidades que surjam da evolução natural da atividade empresarial. E também introduzir a possibilidade de utilizar recursos até então inexistentes, agregando valor àquele negócio. Quanto ao sistema ERP e à segurança das informações, esses sistemas possuem recursos de segurança que, além de evitar falhas humanas, protegem a empresa contra crimes, sabotagem, espionagem, invasões de hackers e utilização indevida de informações privilegiadas. Os principais mecanismos de controle consistem na criptografia, senhas individuais, limitação de acesso dos usuários e geração de um histórico de uso, o que acaba possibilitando identificar os responsáveis por uma eventual má utilização desse sistema.
Os sistemas ERP também disponibilizam ferramentas para a realização de cópias de segurança, os backups, e gerenciamento de banco de dados, garantindo a guarda e a manutenção das informações de forma que a vida da empresa, né, estará ali alocada em todos os seus aspectos. Além de segurança interna, também existem nos sistemas ERPs mecanismos para identificação de cheques fraudados, identificação de pessoas ou empresas com créditos negativados, conferência eletrônica de informações, conexões seguras com serviços online de bancos e órgãos governamentais, que visam garantir a confiabilidade daquelas informações, das informações que são trocadas por esses meios. Backups internos periódicos, pré-programados, para resguardar todas as informações relativas às operações da empresa. Os sistemas ERP podem e devem, inclusive, estar integrados aos sistemas de comunicação, de gestão de transporte, monitoramento de cargas em trânsito, de gestão de armazéns, de gerenciamento de compras, de planejamento e controle de produção, de gestão de ativos, né, e interligados com sistemas de contabilidade, sistemas financeiros. Sempre que uma empresa decide por automatizar suas atividades de gestão com a implementação de softwares ou hardwares, ela deve considerar os impactos desses investimentos nos custos de logística da empresa. Os investimentos de capital da empresa nesses sistemas de informação acabam por gerar um aumento significativo nos custos. Esse aumento de custo ocorre pela depreciação do sistema ao longo do tempo, né? O que leva à inclusão de custos fixos mensais decorrentes também desse investimento. Em linhas gerais, os softwares e hardwares são depreciados em até 5 anos, como eu já disse. Ou seja, durante 5 anos, o valor desse investimento será lançado em parcelas mensais no custo fixo da empresa. É importante mencionar que à medida que os sistemas de gestão logística são operados, dados são armazenados em servidores que possuem a capacidade proporcional à estimativa desses dados, que são armazenados em determinado período. O armazenamento desses dados históricos representa um custo refletido na depreciação dos equipamentos, né, dos servidores próprios ou no aluguel de equipamentos, os servidores que podem ser terceirizados. Em alguns casos, esses custos são significativos em função da elevada necessidade de capacidade de armazenamento de imagens e de vídeos. Esses custos são chamados de custos decorrentes da gestão de banco de dados de logística. Outros custos associados a sistemas de informação de logística referem-se à locação de canais de transmissão de dados, de voz ou de imagem, em alguns casos através do aluguel de bandas de satélite ou redes privadas de transmissão. Isso ocorre quando os sistemas de informação estão conectados com as operações de clientes e fornecedores, ou quando a empresa opera sistemas de monitoramento online de cargas, né, das cargas que estão em trânsito. Em alguns casos, os custos fixos referentes ao pagamento de aluguel do sistema de informação e de infraestrutura ou ao pagamento de licenças de uso que são cobrados pelas empresas fornecedoras desse serviço acabam por gerar um outro custo também. Os sistemas de gestão que operam fornecendo informações das operações logísticas que devem ser comparadas com parâmetros, metas ou referenciais, né, para que possam ser considerados adequados ou não do ponto de vista de performance de logística da empresa também deve ser considerado. Esses parâmetros, metas ou referenciais utilizados podem ser provenientes da experiência passada pela empresa ou podem refletir condições médias de mercado, que são obtidas a partir de análise de resultados de concorrente. Neste caso, a obtenção de referenciais de mercado relacionado a operações externas da empresa é denominado como benchmarking. O benchmark consiste no processo de buscar as melhores práticas numa determinada empresa que conduzem ao desempenho superior daquela atividade ou daquela tarefa. É visto como um processo positivo e através do qual uma empresa examina como outra empresa realiza aquela função específica, a fim de melhorar a forma como realiza a mesma função ou função semelhante dentro da sua organização. Esses referenciais podem ocorrer com o estabelecimento de parcerias entre concorrentes, né, em determinadas operações,
ou através de compras de pesquisas de mercado, né, de relatórios de boas práticas de operação. Em ambas as situações, as despesas com a obtenção das informações ocorrerão e vão onerar os custos fixos de logística. Nós devemos considerar também que se outros departamentos da empresa, como o departamento de finanças, possuem sistemas de informação dedicado ao processamento de dados de logística, as despesas referentes a esses sistemas também devem ser alocados como custos logísticos. Legal. Eu vou falar para vocês agora sobre o Balance Scorecard, ou BSC. Para que possamos consolidar e finalizar todos esses conhecimentos, né, obtidos ao longo dessa disciplina, nós veremos agora esses conceitos que eu já disse sobre o BSC, Balance Scorecard. Como ele surgiu e como pode ser utilizado para uma gestão eficiente das atividades de logística, de forma a obter o melhor resultado, o melhor desempenho do ponto de vista de eficácia desse sistema logístico. O BSC, ou Indicadores de Desempenho Balanceados, trata-se de uma metodologia de controle de negócio, que teve a sua origem lá na década de 1990, quando Norton e Kaplan lançaram esse conceito com uma forma de integrar estratégias empresariais a práticas de implementação e execução das estratégias. Esse conceito surgiu a partir de um estudo feito em Harvard, com o objetivo de descobrir por que as empresas, em um dado momento, apresentavam um desempenho financeiro adequado, entravam em uma rota de declínio mercadológico, né, até chegarem a um ponto irreversível da falência. Os estudos desses dois professores identificaram que o fracasso organizacional ocorria a despeito de bons resultados financeiros, porque controlar apenas esse tipo de resultado não gerava uma condição de solidez organizacional frente às oportunidades e ameaças daquele mercado. Pelo contrário, as empresas que tinham consciência de atuação nos seus respectivos setores tinham por prática controlar outros aspectos das operações empresariais, além das informações e dados financeiros. Segundo Kaplan e Norton, o Balance Scorecard é uma técnica que visa a integração e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho existentes em uma empresa, desde os indicadores financeiros e administrativos até os relativos a processos internos, estabelecendo objetivos da qualidade, né, os indicadores da qualidade, para funções e níveis relevantes dentro da organização. Ou seja, ocorre o desdobramento dos indicadores corporativos em setores, com metas específicas e claramente definidas. Assim, esse modelo traduz a missão e a estratégia de uma empresa em objetivos de medidas tangíveis, mensuráveis. As medidas representam o equilíbrio entre esses diversos indicadores externos, voltados para acionistas e para clientes, e as medidas internas dos processos críticos do negócio, como a inovação, o aprendizado e o crescimento. O BSC, ele sinaliza em quais segmentos de mercado se deve competir e quais os clientes que a empresa deve conquistar. Oferece uma visão do futuro e um caminho, né, traça os caminhos para se chegar até ele. Isso vai bem de encontro ao que vimos anteriormente sobre planejamento. O BSC não é uma ferramenta destinada a contadores, pois muitas pessoas têm ideia que essa ferramenta está ligada à contabilidade organizacional, e não é bem assim. O BSC deve ser utilizado pelos executivos que precisam tomar uma série de decisões a respeito de suas operações, seus processos de produção, seus objetivos, seus produtos ou dos seus clientes. Ou seja, visando o atendimento do planejamento estratégico da organização. O BSC é um método que auxilia os gestores a desenvolver bem uma estratégia do princípio ao fim e depois fazer com que cada um na organização esteja envolvido em implementá-la. Os indicadores de desempenho balanceados devem traduzir a estratégia organizacional e devem ser utilizados para auxiliar qualquer um dentro dessa organização e tentar atingir as prioridades estratégicas. Somente dessa forma as empresas serão capazes de não apenas criar estratégia, mas também de implementá-las. Através dos resultados obtidos em outras empresas,
os professores Kaplan e Norton concluíram que o BSC deixara de ser um sistema de medição para se tornar rapidamente um sistema de gestão, com o qual os executivos estavam não somente comunicando a estratégia, mas também efetuando de forma incisiva a sua gestão. O BSG ele emergiu porque é um sistema capaz de compreender a estratégia empresarial e comunicá-la a toda a organização. Porque ele contempla medidas não financeiras e pode auxiliar as empresas frente às mudanças, né, do meio ambiente, onde os ativos intangíveis da organização ganharam maior importância como fonte de vantagem competitiva. Ele é baseado em 4 perspectivas: a perspectiva financeira, perspectiva de clientes, perspectiva de processos internos e aprendizados e a perspectiva de crescimento, formando então um conjunto coeso e interdependente com seus objetivos e indicadores. Porém, ele é interrelacionado e forma um fluxo, um diagrama de causa e efeito, que se inicia na perspectiva do aprendizado e crescimento e termina lá na perspectiva financeira. Veremos então as 4 perspectivas do BSC, iniciando pela perspectiva financeira. A perspectiva financeira tem por objetivo ver a empresa do ponto de vista dos conceitos financeiros e contábeis tradicionais. Dessa forma, ela busca entender as posições da empresa em relação ao seu desempenho de receitas, de custo, de lucratividade, de liquidez, de crescimento do patrimônio líquido, de crescimento de gestão de fluxo de caixa, dentre outras inúmeras variáveis que são de interesse comum da empresa, né, para uma adequada visão desse assunto, para que a adequada visão desse assunto seja provida. Já a perspectiva de clientes está relacionada ao desempenho da empresa em suas incursões mercadológicas, ou seja, dentro do mercado consumidor. Essa visão busca entender questões como o desempenho de market share, de lealdade dos consumidores, de fidelidade, satisfação daqueles clientes, de negócios com clientes novos ou clientes antigos, índices de recompra de produto por parte do cliente, entre outros. Esses indicadores visam colocar a gestão da empresa com uma visão focada no cliente, na maximização de sua satisfação, da sua lealdade e no aumento contínuo do market share da empresa, do crescimento, da evolução de vendas da empresa. Já a perspectiva de processos internos, ela busca prover a gestão de uma visão da eficácia empresarial, que provém das operações internas dessa organização. Essa eficácia é medida em geral entendendo como os produtos ou serviços são providos aos seus clientes em termos de sua conformidade com aqueles requisitos que foram definidos nos processos de venda. Os processos internos são mais eficazes na medida em que entregam aos clientes produtos e serviços que superam as suas expectativas. A medição dessa performance pode ser obtida através da definição de indicadores baseados em características críticas dos produtos para os clientes. Assim, os indicadores podem ser definidos para medir o nível de adequação de características da qualidade, de atendimento de prazo de entrega, medir os níveis de devolução, níveis de defeitos, níveis de reclamação do cliente, dentre vários outros que vão expressar o quanto a empresa está entregando produtos ou serviços de forma eficaz. Ou seja, atendendo ou superando as expectativas daquele cliente. A perspectiva de aprendizado e crescimento, ela ela tem uma visão de como o capital intelectual da empresa está sendo direcionado para o atingimento de metas, estratégias, táticas e operacionais. Nesta perspectiva, são medidos os níveis de aprendizado organizacional relacionados a treinamento, o perfil do clima organizacional relacionado à motivação e o engajamento dos funcionários. O nível de novos conhecimentos tecnológicos que estão sendo incorporados pelas pessoas da organização e os impactos da cultura da empresa dos resultados das pessoas, no nível individual e corporativo de cada pessoa. Entender a empresa através dessas 4 perspectivas de forma integrada pode proporcionar uma visão rica do desempenho organizacional
e de como a empresa está se movimentando, está se movendo em direção à implementação de novas ações estratégicas. Além disso, ela proporciona uma forte visão de resultados empresariais, reforçando a ideia de que as ações implementadas pela equipe de gestão somente têm valor se trouxerem consigo benefícios de curto, médio e longo prazo para o sucesso da organização. Assim, a empresa pode ter uma visão muito mais ampla e muito mais complexa do negócio, ao invés da simples visão financeira, que é muito utilizado antes da utilização do Balance Scorecard. Nós vamos tentar conhecer um pouco mais dessa ferramenta de gestão, que é de suma importância, né, para as empresas na atualidade, porém nós veremos agora como utilizar o Balance Scorecard aos processos de controle ligado aos custos de logística, levando em conta os componentes de custo que compõem essa linha de desembolso para as organizações. A gestão de custos logísticos, né, uma vez que a logística faz parte das operações empresariais, deve estar presente e refletida em um conjunto de indicadores que possam ser mensurados e que vão compor o BSC das empresas. Os custos logísticos são componentes tão importantes do controle de operação logística que devem estar presentes no modelo de controle baseado nessa ferramenta. Porém, como o próprio conceito diz, o controle e a análise desse indicador deve ser efetuado de forma integrada com outros indicadores logísticos que vão estar presentes nas 4 perspectivas de controle. Do ponto de vista da perspectiva financeira, os custos logísticos devem integrar um rol de indicadores, um conjunto de indicadores aqui considerados, que devem refletir a conformidade ou não deste item de controle de forma desdobrada em elementos importantes de custo. Como exemplos, podem ser considerados indicadores de custos fixos, indicadores de custos variáveis, custos diretos ou indiretos, ou ainda desdobrados por elementos do custo logístico, como o custo de transporte ou a gestão dos armazéns, dependendo da importância desses custos na estrutura geral de custos da empresa. Indicadores de custos conjuntos e custos comuns são muito demandados porque eles expressam um aspecto relevante da maior ou menor eficácia organizacional da empresa. Os tipos de indicadores por tipos de empresa. Isso também é importante. Caso a empresa não seja uma empresa de prestação de serviço de logística, esses custos logísticos devem ser comparados aos custos totais de produto ou do serviço, né, para entender quanto as operações logísticas estão impactando nas margens de contribuição do mesmo. Por outro lado, se a empresa opera na prestação de serviço de logística, os custos devem ser controlados de forma desdobrada, ou seja, com o máximo de empenho possível, como demonstrado anteriormente, de forma integrada com as receitas operacionais dos tipos de serviços que vão ser prestados. O objetivo é ter uma visão clara e racional de quanto cada tipo de serviço prestado está demandando em termos de recurso, para que esses sejam adequadamente entregues aos seus clientes. Esses indicadores de custos logísticos da perspectiva financeira devem ser analisados de forma integrada com indicadores da perspectiva de processos internos, relacionados à eficácia das operações logísticas em termos das entregas dos serviços, conforme os requisitos estipulados anteriormente pelos clientes. Nessa perspectiva específica, indicadores de valor podem estar relacionados ao cumprimento dos prazos de entrega, níveis de reclamação de cliente em função de avarias de produtos entregues, eficácia dos sistemas de segurança interna e de segurança de cargas em trânsito, por exemplo. Podem ser também monitorados os níveis de obsolescência de materiais em estoques nos armazéns, taxas de consumo de reposição em veículos de transporte, eficácia da manutenção de equipamentos de movimentação e de transporte de materiais, eficácia da manutenção de infraestrutura de tecnologia da informação, dentre vários outros. Esses indicadores podem prover uma visão do valor que os recursos alocados nas operações através de custo de logística agregam àqueles produtos ou serviços prestados por empresas ou departamentos logísticos. A importância da análise integrada, né? Por que é importante efetuarmos a análise integrada?
Essa análise é muito importante porque nós devemos considerar que a redução dos custos é uma ação contínua na empresa, para que não ocorram consequências adversas frente ao desempenho dos serviços para aqueles clientes, que têm as suas expectativas claramente definidas nos contratos de prestação de serviço, né, com a empresa de logística que é contratada. Por outro lado, a análise apenas dos indicadores de nível de serviço a clientes pode levar à melhoria contínua de indicadores de desempenho a ponto da empresa gerar um serviço de excelência, que vai superar as expectativas daquele cliente, mas não estão condizentes com o padrão de preço aplicado, gerando prejuízos, né, de algumas ou muitas operações a clientes atendidos. Nesse aspecto, é fundamental também integrar todas essas análises com análise de receita, de lucratividade, para que as empresas possam estabelecer um equilíbrio, um balanceamento entre a contribuição financeira dos clientes, né, dos clientes-chave, e o nível de serviço associado a esses clientes. Isso guarda uma relação direta com a alocação dos recursos da empresa nessas operações, seja na forma de custos ou na forma de investimentos. Alinhada com essa análise, nós devemos considerar também a perspectiva de clientes do ponto de vista da satisfação dos clientes em relação aos níveis de serviço prestados. Principalmente quando os processos contínuos de redução de custo estão ocorrendo para que se tenha uma visão clara e objetiva dos impactos desses programas no nível de serviço e na sua influência na satisfação daquele cliente. Derivada desta análise, a lealdade e a fidelidade do cliente devem ser consideradas em função da longevidade dos contratos, né, da duração longa dos contratos de serviços que vão ser estabelecidos pelos níveis de recompra de serviço de logística, por exemplo. Esses resultados são mais facilmente atingidos se a empresa controlar o desenvolvimento técnico de suas equipes de armazém e de manuseio de equipamentos de movimentação de materiais, de transportes de carga, através da perspectiva aprendizado e crescimento. Definir também indicadores para a incorporação de novas tecnologias que melhorem a produtividade, o que impacta diretamente nos custos, né, e cria uma cultura com foco no cliente e na racionalização dos recursos na prestação de serviço conforme essas expectativas dos clientes. Legal, pessoal. Vou trazer agora para vocês no slide 2 alguns exemplos de indicadores logísticos utilizando a metodologia BSC. Veja no slide 2 uma representação de um conjunto de indicadores de desempenho logístico que foram concebidos utilizando esta ferramenta. Na perspectiva financeira, temos o indicador macro de redução de custos com operações. Na perspectiva de clientes, temos os indicadores de adequar e manter operações conforme o posicionamento da área comercial e gerir o plano de expansão de grupo. Na perspectiva processos internos, temos os indicadores entrega de soluções que gerem valores aos clientes. Um outro indicador que é antecipar as necessidades para um crescimento sustentável e padronizado de processo. E por último, na perspectiva aprendizado e crescimento, temos os indicadores atrair e reter profissionais. Implantar inovações que tragam vantagens competitivas e contribuam com a manutenção de certificações. Percebam que, inicialmente, a empresa traça objetivos macros e, a partir deles, desenvolve seus indicadores fracionados que os auxiliam a atingir esses objetivos macros. O slide 3 nos apresenta os indicadores de desempenho, levando em consideração somente a perspectiva financeira. Notem que a partir do seu objetivo macro, que era reduzir os custos da operação, a empresa definiu vários outros objetivos, cada um acompanhado de um indicador de acompanhamento ou um indicador de desempenho balanceado. Para que os custos dessa operação fossem reduzidos, a empresa entende que deverá reduzir os custos com frete, reduzir os custos com embalagem, otimizar estoques e inventários. Vale frisar que para cada objetivo deve haver um indicador de desempenho que auxilie a empresa a mensurar esses objetivos. Eu vou deixar também disponível no AVA para vocês, no espaço reservado à quarta semana de estudo,
dessa disciplina outros exemplos de objetivos e indicadores que levam em consideração as outras 3 perspectivas do BSC, a de clientes, de processos internos e de aprendizagem e crescimento. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa 4ª e última videoaula. Eu peço que, a partir de agora, vocês procurem realizar as atividades propostas nos fóruns específicos, né, e interajam sempre com os seus colegas de curso e com os seus tutores. Prestem atenção nas atividades práticas que estarão dispostas também na sala virtual, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Eu espero ter contribuído minimamente para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional de todos vocês. Encontro vocês no ambiente virtual de aprendizagem em uma próxima disciplina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.